Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Birabelo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no youtube.com, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores. Já estamos no programa de número 199. Muita coisa legal para vocês curtirem, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem, por que não? E depois, já sabe, manda aquele like para a gente, porque o like ele é muito importante para o crescimento do canal e, consequentemente, do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem. Arroba Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo e trocar aquela ideia. O programa dessa semana está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o professor Luiz Cláudio, o Cacau, conhecido no meio do basquetebol como Cacau. Ele é lá de Patos de Minas, cidade de Minas Gerais. Trabalha também em Uberlândia, no Uberlândia Praia Clube, onde foi técnico durante 15 anos. E também faz um trabalho muito legal, minha gente, de consultoria técnica. Muitos técnicos procuram o Luiz Cláudio para poder se capacitar um pouquinho mais. Olha, o programa ficou muito legal e eu garanto que vocês vão gostar, hein? Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabelo, é um prazer enorme essa semana. A gente recebeu o professor Luiz Cláudio Cacau. Ele vem direto de Minas Gerais, é natural da cidade de Patos de Minas e faz um trabalho muito bacana com basquetebol, como técnico, como consultor técnico, enfim, muita coisa legal para o Luiz falar para a gente. Mas antes, é claro, da gente saber de tudo isso, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Luiz Cláudio. Muito obrigado, professor Berabello. É um prazer estar tendo essa oportunidade, poder estar falando um pouquinho da minha história, poder estar contando um pouquinho de basquete e poder estar contribuindo um pouquinho com a minha experiência com todos os nossos telespectadores. Legal, é isso aí, Luiz. O programa ele dá sempre essa oportunidade, né, para que pessoas, às vezes, que não têm espaço, não têm voz, né, possam divulgar o seu trabalho, possam divulgar aquilo que está fazendo em prol do basquetebol. E, Luiz Cláudio, a gente tem muita coisa boa acontecendo nesse nosso Brasilzão, né? Muita coisa legal. E hoje é tua vez, meu amigo, hoje é teu dia. Mas antes da gente falar sobre o que você desenvolve no momento, vamos conhecer um pouquinho mais do Luiz Cláudio. Conta pra gente aí como é que você se inseriu no esporte, especificamente no basquetebol. O basquete eu costumo falar que foi um amor à primeira vista. Quando eu conheci a modalidade, eu me encantei. Foi através de um convite de um amigo para participar de um festival de basquete e eu achei muito bacana, que eu era oriundo de uma realidade, de uma modalidade de futebol que era totalmente diferente. Então, assim, achei muito legal que, assim, todos participavam, era muito acolhedor o ambiente, e foi um amor, assim, que eu trouxe desde o primeiro momento até os dias atuais. É Você uma tinha coisa quantos que anos? Quantos eu anos você tinha tinha? 10 anos de idade. Pois é, porque com essa idade, 10, 9, até a garotada hoje já está começando um pouco mais cedo, né? Uhum. Os professores eles têm que ter exatamente isso na cabeça. O mais importante nesse momento é fazer com que a molecada goste do esporte, né? Para poder retornar na próxima aula. Eu sempre falo isso para meus alunos. Se você na primeira aula o aluno não gosta daquilo, ele não vai voltar na segunda aula. Ele não vai voltar, você não vai conseguir ter ali mais um futuro jogador, quem sabe, ou um futuro consumidor do basquetebol. Então, o mais importante é isso, é fazer. Olha, o Luiz Cláudio, e tem vários exemplos, né? Foi lá no primeiro dia, na primeira aula, gostou e a vida dele hoje. Posso dizer que é 100% basquete, Luiz? Com certeza. Não tem como gostar mais ou menos do basquete, né? Ou você gosta muito ou você não gosta. E no meu É. caso foi a oportunidade de gostar muito. E graças a essa primeira experiência, eu tenho trazido basquete para a minha vida, desde a minha formação.
depois que eu parei de jogar como atleta, até hoje, né, no meu trabalho atual, o basquete sempre fez parte da minha vida. E, Você jogou assim, até quantos anos? Até joguei até quantos anos? 19 anos, professor Bira. A Até tua 19. base foi aí na cidade, foi em Patos de Eu Minas, joguei ou em você Patos de saiu? Minas, tive a convocação de uma seleção mineira, aí fui Beleza. jogar no interior de São Paulo e terminei minha carreira jogando no Unitrio Uberlândia. Foi o último Unitrio. que eu consegui jogar. Unitrio Uberlândia, do nosso amigo Wellington Salgado. Jogamos juntos, um grande parceiro, um grande amigo. Beleza, maravilha. Parabéns aí pela carreira. E aí foi fazer educação física, professor, né? Não ficou só na graduação, fez a pós, mestrado, enfim, correndo sempre atrás, né, de algo mais, né? Procurando agregar conhecimentos para passar para a garotada, né? Para poder formar melhor as pessoas que, quando procuram a gente no basquetebol, querem jogar basquete, mas a gente tem a preocupação também de formar pessoas, né? Porque a gente sabe, né, o Luiz Cláudio, que a maioria não vai chegar no alto rendimento, mas você transformar essas pessoas em consumidoras do basquetebol e dar a oportunidade de se formar através do esporte é um negócio muito bacana. Como é que está o Luiz Cláudio hoje? Conta um pouquinho para a gente. O Luiz Ó, Cláudio hoje faz o quê? Como é que tá? Vamos lá, tá contigo aí. a vida do Luiz Cláudio hoje era um pouco corrida. Eu trabalho na coordenação esportiva de um clube aqui em Patos de Minas, no Caiçaras, Sim. na coordenação da modalidade de basquetebol. E 2 vezes por semana desenvolvo algumas aulinhas de baby basket, que é uma grande paixão que eu tenho, que são as criancinhas de 6 a 10 anos de idade. Na quinta e na sexta-feira eu estou em Uberlândia, como professor universitário, na graduação do Centro Universitário do Triângulo. E alguns finais de semana eu dou aula na pós-graduação, em algumas universidades. Tanto essas universidades com cursos presenciais, quanto essas universidades com cursos online. Então, assim, desenvolvendo basquete, falando de pedagogia do esporte e falando de outras disciplinas que fazem parte da formação, né, dentro da área de educação física. Ô, Luiz, fala um pouquinho para a gente. Você falou aí no Baby Basket. Fala um pouco aí para a gente. Como é que você trabalha com essa garotada nessa faixa etária? Então, a gente vê muitos estudos falando um pouquinho dentro da linha acadêmica que, infelizmente, as nossas crianças no Brasil começam na modalidade basquete um pouco tardias, em média de 11 a 12 anos de idade. Então, assim, no decorrer da minha carreira, eu tive algumas oportunidades de estar conhecendo e participando de algumas escolas de técnico. Então, assim, a gente sempre via a importância de antecipar essa fase da iniciação, mas não de uma forma de especializar a criança, mas de uma forma que ela aprendesse brincando e que ela experimentasse várias vivências para que futuramente ela pudesse transferir isso para a sua carreira de atleta, tanto ela para o basquete ou quanto ela para qualquer outra modalidade. Hoje a gente vive numa geração muito mal acostumada com telas. Então, assim, essas crianças, muitas das vezes, elas não têm a oportunidade de brincar na rua, de Sim, experimentar. é Então, o verdade. que é o grande objetivo do Baby Basket? É experimentar, fazer com que as crianças tenham um leque de desenvolvimento motor cada vez mais amplo, associado à resolução de problemas nessa forma cognitiva, para que futuramente, com essa quantidade de informação, elas possam ter mais facilidade para poder tomar decisão e resolver problemas, tanto no jogo, quanto nos treinos e etc. Então, o que a gente faz dentro desse projeto? A gente usa a iniciação esportiva universal associada à escola da bola. O que seria isso? Quanto mais amplo o leque de informação e quanto mais a gente aprimora e desenvolve esse lado das habilidades motoras básicas, associado a mini problemas em situações de mini jogos, mais possibilidade, maior recurso de resolver problemas nós vamos estar desenvolvendo com essas crianças e futuramente
dos nossos atletas. Não, muito bom. Você falou um negócio muito importante que acontece muito hoje em dia, né? Pela evolução, né? A sociedade hoje como um todo, né? As crianças, e você citou isso, e é verdade, acontece em todos os lugares, nas grandes metrópoles, nas cidades que não são tão grandes, né? Mas, enfim, acontece. A questão de não brincar na rua. Antigamente, a garotada chegava para a prática de uma modalidade esportiva, no nosso caso específico, o basquetebol, né? Eles já tinham uma coordenação, eles sabiam correr, eles sabiam saltar, eles sabiam trocar de direção, porque eram características de brincadeira de rua, né? Os famosos piques, né? De vários nomes, né? Que colocavam. Mas hoje a garotada não tem isso, ela chega para você. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como é que você está vendo isso? Quais são as estratégias que você usa na coordenação lá frente aos professores que estão trabalhando direto com essa molecada? Eles hoje chegam, eles não sabem correr, eles não sabem saltar, eles não sabem, enfim, não tem coordenação motora nenhuma. Como é que vocês lidam com isso? Então, como que a gente vem fazendo? Até em alguns momentos eu dou palestras, falo muito nos cursos sobre isso. A gente tem que resgatar, dentro da metodologia do basquetebol, que seria a iniciação, essas brincadeiras de rua. Sim, Então, muitas vezes, o pai vai na aula e acha assim, mas eles só brincaram hoje. Mas a gente está desenvolvendo a brincadeira dentro de um planejamento, dentro de um objetivo. Que bom que ele está brincando e aprendendo. Porque nós acabamos de falar no começo do programa, olha o quão é interessante a gente desenvolver e a gente aprimorar essa idade de ouro. A criança vir na aula e falar assim, mamãe, que dia que você vai me trazer de novo que eu gostei de brincar aqui? é isso aí, é isso aí. Então, assim, muitas vezes a gente quer queimar etapas pensando em objetivos a curto prazo. E muitas vezes a gente paga um preço muito alto. Então, assim, eu sou a favor de um planejamento para que a gente possa formar a criança como um todo. Nesse primeiro momento no baby basket, eu não estou preocupado com a perfeição da técnica. Sim. Eu estou preocupado com que ela experimente uma maior variedade possível de movimentos. E depois que a gente transfira isso para a prática do basquete. Então, Isso aí, assim, muito muitas bom, é isso vezes mesmo. a gente quer levar aquela aula extremamente tecnicista para uma criança de 7 anos, e isso não vai trazer o interesse para ela. Imagina a criança na sua aula ficar passando de peito, picado, com uma mão a aula inteira. Não vai voltar na próxima aula. Então, muitas vezes a gente usa o Não quero ir passe, para aquele basquete, não, que aquele basquete é chato. muitas vezes a gente vai usar o passe, mas numa brincadeira de pique-pega, numa brincadeira de Sim. bobinho, entendeu? Por isso que não é só entender do basquete, é entender do desenvolvimento da criança como um todo. Então, assim, muitas vezes eu brinco com os meus alunos da consultoria. Técnico não é só assinar a súmula e carregar uma prancheta. Muitas vezes não é só basquete. Você tem que ter conhecimentos ao geral para poder entender da parte, que seria a parte do basquete. Vão ter Exatamente. outros conhecimentos que vão te dar uma ferramenta para poder explorar melhor a aplicação do basquete. Maravilha. Luiz, você falou da consultoria. O Luiz Cláudio, ele faz hoje consultoria, né? Já vem fazendo, me parece, antes de começar o programa, a gente estava conversando, e ele falou que isso começou antes, na pandemia, né? Como muitos projetos começaram na pandemia, inclusive esse aqui nosso, o programa Na Cobertura com Birabelo, que hoje é o programa de número 199, galera. São 199 semanas consecutivas, sempre trazendo uma pessoa do basquetebol, né, para falar sobre o que está fazendo. Vários e vários projetos já estiveram aqui, né, falando sobre o quanto estão dando aquele up no basquetebol. Mas o Luiz Cláudio me falava sobre essa consultoria, eu achei super interessante e gostaria que ele comentasse um pouquinho, né, sobre esse projeto. Professor, como você acabou de falar, né, anteriormente, começou na pandemia, e alguns técnicos vieram me fazer um convite, falou, professor,
você tem uma experiência, já está há muito tempo no meio, a gente está começando agora, a gente queria muito trabalhar como técnico de basquete, mas a gente não tem um norte que a gente vai seguir. Então, o que eu procurei fazer? Com a experiência que eu tive, não sei se já comentei com você, eu pude conhecer algumas escolas de técnicos, tanto na Europa, quanto na América do Sul, quanto nos Estados Unidos, e eu vejo quanto essa formação é importante para o desenvolvimento da nossa modalidade no país. Professor, você conhece a realidade como eu, você também foi técnico de basquete. O técnico brasileiro, ele é muito carente de informação. Então, assim, o grande objetivo da nossa consultoria é fazer com que os técnicos do Brasil tivessem a oportunidade de conhecer tanto uma teoria associada a uma aplicabilidade para o desenvolvimento do basquetebol. E a gente fala desde o baby basket até situações táticas ofensivas e defensivas. Maravilha. Porque, assim, Pois não. Porque, assim, a gente vê... Eu tive a experiência de estar em janeiro em Barcelona, na Euroliga Academy. Cara, como eles conseguem desenvolver o basquetebol desde as categorias formativas e qual que é o nível dos atletas que eles conseguem ter no alto rendimento? Aí eu escutei várias vezes essa pergunta, professor, lá, tanto dos espanhóis quanto dos portugueses. Como que vocês, tendo um dos melhores biotipos do mundo, não conseguem ter equipes tão competitivas em nível internacional? Porque você vai parar para pensar, nós temos um país com extensão continental. Nós temos um país com muitas misturas de raças. O que está acontecendo? Será que o problema é o cara que chega lá em cima no adulto? Não é o cara que chega lá em cima no adulto. É como o cara vai chegar no adulto. Qual que é o processo que eu vou desenvolver até que ele chegue no nível adulto? O que eu quero que ele... Como é que eles estão sendo entregues no adulto? Esse é o grande problema. Porque é muito fácil você falar mal do trabalho que está no adulto. Mas o cara já chegou daquele jeito lá. Não tem tempo para poder desenvolver e melhorar aquilo. Agora, qual que era o objetivo? É tentar desenvolver um método de formação para poder estar desenvolvendo o basquete dentro do nosso país, por exemplo, dentro da nossa cidade. Então, a ideia era essa. A teoria associada à prática. O que o garoto no baby basket tem que aprender? O que o garoto com 12 anos tem que aprender? Com 15 tem que aprender? E esses cursos que eu tive a experiência de participar falam com muita clareza. Então, assim, muitas vezes a gente dá um passo para trás na formação para poder dar 4, 5 passos para frente. Será que é mais importante eu ser campeão no sub-12 ou eu ter 5, 6, 7, 8 jogadores participando de uma seleção brasileira? Então, assim, esses são os questionamentos que eu procuro desenvolver dentro dessa nossa consultoria. Maravilha. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Se as pessoas estão vendo o programa e aí as pessoas querem fazer esse contato contigo, querem saber como é que é essa consultoria, como é que eu posso me inserir nisso, e aí? Tem Instagram? Como é que... Então, é através do meu Instagram, né? Luiz Mota 4. Vamos colocar aqui, @Luiz com Z. Luiz com S. Com S, Luiz com S. Luiz Mota 4. Mota com T ou 2 T's? Um T só. Então vamos lá. De novo, @Luiz com S, Mota com T, 4. 4 número, né? E seu Instagram. Esse é meu Instagram. Então tá de novo, galera, vou aqui na tela, estou inserindo aí na tela agora para vocês. Se eu estiver errado, Luiz me corrige, por favor. @Luiz com Z, Mota, um T Luiz apenas, 4. Olha aí. Vamos lá, de novo. Parece que foi combinado, mas não foi não. Eu que errei. De novo, @Luiz com S, Mota com T, e numeral 4. Tudo junto. Sim. Vocês entram lá, o Instagram, mais uma vez aí na tela para vocês acompanharem, o Instagram do Luiz Mota
4 para vocês acompanharem e obterem maiores informações. É claro, não só sobre consultoria, mas sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo todos esses anos e com muita excelência. Isso é que é bom se destacar. Luiz, só para a gente fechar, eu não gosto de fazer um programa muito longo, eu sei que o pessoal não tem muita paciência para ficar assistindo, né? Só para a gente fechar, faz uma análise aí para a galera, né, sobre o basquetebol brasileiro. Como é que você está vendo, com toda a tua experiência, o basquetebol brasileiro? Bira, eu vou ser bem sincero com você. Não querendo ser polêmico, mas o meu sentimento hoje, eu até falei isso no meu trabalho do mestrado. Infelizmente, cada dia que passa, a gente tem menos meninos e meninas querendo praticar o basquetebol. O meu trabalho, eu falei sobre o que vem acontecendo nas categorias menores no estado de Minas Gerais e fiz um histórico de 20 anos. Em 20 anos, de 30 times na Federação Mineira disputando categorias iniciais, hoje só restaram 4 clubes, os clubes da capital. 4 clubes da capital e um bem pertinho do outro, né? Sim, na mesma cidade, né? Na mesma cidade. Então, assim, outra coisa muito preocupante quando a gente fala de basquete feminino é que a menina hoje não quer jogar basquete feminino. Ela não vê basquete feminino. A menina hoje, infelizmente, quer jogar vôlei. Porque vôlei está na TV aberta, vôlei em todas as competições conseguem bons resultados, estão no pódio. Então, assim, aqui você atribui esse quadro que você está colocando, está expondo nesse momento, que é a realidade. Não adianta tapar o sol com a peneira. É a realidade. Aqui você atribui essa não procura da garotada, né, tanto no masculino quanto no feminino, muito mais do feminino. A que você atribui isso? A falta, de repente, de pódio? não necessariamente, Bira. Hoje em dia, o esporte... Quando eu falo pódio, Luiz, eu estou falando pódio mundial, que hoje é Copa do Mundo, né? Antigamente era Sim, chamado de mundial, estou falando pódio olímpico. Você atribui a isso? eu acho que Qual é o peso que isso tem? nem nesse Qual é o nível. peso que isso Esse tem? peso é importante porque nós sempre tivemos tradição no basquete. Você viveu essa fase melhor que eu. Eu consegui ver o Mundial Feminino de 94. Mas eu acho que a coisa está além disso, é muito mais preocupante do que a gente imagina. Um país igual o Brasil não tem uma política pública de iniciação esportiva. A política pública hoje que nós vemos no Brasil é para sediamento de altos eventos, Olimpíada, Copa do Mundo, e o esporte deixou de ser desenvolvido e apresentado na escola. Hoje, mas essa, só a gente podendo conversar em cima disso, que eu acho importante, né? Você falou sobre essa falta de política, eu concordo também, mas isso afeta os outros esportes também. Você falou que hoje a garotada, as meninas não estão indo para o basquete, estão indo para o vôlei. Sabe? Isso também afeta o voleibol, afeta os outros esportes olímpicos também. Mas hoje o vôlei toda hora está no pódio. O vôlei toda hora ganha, masculino, feminino. Toda hora está à exposição do vôlei muito mais do que no basquete. Exposição, você falou a coisa certa. Como que a menina vai gostar de basquete feminino se ela não vê basquete feminino na televisão? É fogo. Então tem um peso enorme, né, essa falta de pódio. Concorda comigo? Comigo? Claro! Por mais que a competitividade no basquete seja muito maior que a competitividade em relação a mundo no voleibol. Hoje nós temos 15, 20 países no basquete que tem um nível muito alto. Você concorda comigo? Sim, sim. Você, vamos dizer assim, Luiz Cláudio está com a caneta na mão, é o presidente da CBB. Qual seria a sua primeira medida, né? Luiz Cláudio tem a caneta na mão, quem manda é quem tem a caneta na mão. Tá? E aí, o que você faria? Qual seriam as suas sugestões, ou qual seria a sugestão para mudar esse quadro? Primeira coisa, o esporte voltar a ser apresentado na escola, dentro de uma linha da pedagogia do esporte, Boa. Diferentemente da cultura corporal de movimento que vem sendo apresentada hoje. Nós não podemos ensinar esporte no ensino médio. Já não dá, já está tarde. Segunda coisa, nós precisamos desenvolver urgentemente no Brasil uma escola padrão de técnicos. Nós temos que ter uma linha como
que o Brasil joga? Qual que é o jeito do Brasil jogar? Porque não pode ensinar de um jeito no Rio Grande do Sul, um jeito no Rio, um jeito no Ceará, um jeito em Manaus. Nós E é o nunca que vamos acontece, é conseguir o que um padrão. acontece hoje em dia. É o que acontece. A gente não tem uma escola, o técnico não tem um norte, vai seguir o quê? Como que nós vamos desenvolver um grupo de uma seleção brasileira de base em 15 dias, sendo que a gente fala 1 milhão de línguas? A gente não fala a mesma língua de basquete. Então, eu faria inicialmente essas 2 canetadas. Me preocuparia com a apresentação do esporte e depois com a capacitação dos nossos profissionais que vão desenvolver esse esporte. Hoje, Bira, é preocupante. Sabe por quê? Porque uma pequena elite só está tendo a oportunidade de conhecer o esporte. E o garoto que não tem condição de pagar um clube ou uma escola especializada, ele não vai conhecer o esporte? Quantas Camilas nós vamos deixar de revelar? Quantos Bruno Caboclo não vão conhecer o basquete, nós vamos deixar de conhecer? É verdade. Muito bom, Luiz, muito bom, muito legal. Fica aí para os nossos gestores, né? Ouviram que as sugestões, né? O pensamento do professor Luiz Cláudio. Vamos lá, vamos colocar isso em prática, galera. Olha, muito obrigado, Luiz Cláudio. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que você desenvolve, né? Como técnico, como professor, como consultor técnico, né? Há muitos técnicos procurando essa consultoria e quem quiser, né? A gente já colocou o Instagram do Luiz, é só entrar em contato que eu tenho certeza que ele vai atender com muita presteza, como sempre faz. Muito obrigado, viu, Luiz? Queria agradecer a oportunidade, professor Bira, falar que foi um prazer poder falar um pouquinho da minha história, do meu trabalho. E assim, nós somos pessoas que amam muito basquete e a gente está querendo que o nosso esporte cada vez cresça mais. E é com um trabalho de formiguinha, um ajudando o outro, até quem sabe a gente voltar, né, a nosso lugar que a gente não devia nunca ter saído, né? Que é uma representatividade mundial e com um nível cada vez mais competitivo. Valeu, Luiz Cláudio. Um forte abraço, fique com Deus, hein? Grande abraço, professor. O programa Na Cobertura com Birabello, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o professor Luiz Cláudio, o Cacau. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.